Boa noite. Com satisfação que faremos essa atividade de hoje. Tão cara esta proposição de 9 de outubro, psicanalista da escola, a todos nós que estamos engajados na escola de Lacan. 50 anos, né? Estamos às voltas, hoje é dia 3, 4, daqui a 5 dias faz exatamente os 50 anos. O Lacan fundou a escola em 64, no dia 21 de junho de 64. Então, são 3 anos depois que ele faz ele vê a proposição de 9 de outubro, e depois da proposição, no dia 6 de dezembro, segundo tem aqui na apresentação do discurso na Escola Freudiana de Paris, houve uma reunião dia 6 de dezembro para uma votação consultiva da proposição, isso que ele propôs, do qual ele escreveu esse texto de discurso na Escola Freudiana de Paris. Então, que são textos que estão todos relacionados. E nesse texto, discurso da Escola Freudiana de Paris, ele já começa questionando se a proposição foi um ato. E ele diz, depende de suas consequências. Então, acho que, além de tão logo depois da proposição, o Lacan já fez isso, nós estamos aqui 50 anos depois, numa tentativa, então, de atualizar esses 50 anos, o que o ato de Lacan, que assim se consolidou, trouxe de consequências a partir desta proposição. Então, nós convidamos Sandra, que é a ME, e também do Conselho da Escola, e Cecília, também ME do Conselho da Seção São Paulo. Sandra disse que vai falar da garantia e a Cecília da transferência e o desejo do analista. Esses são 3 pontos centrais da proposição. E na transferência, Cecília vai falar, a transferência do desejo do analista está esses outros 2 pontos, que além dos grados de AME, que está na proposição, tem também o início e o fim da partida, que o Lacan trabalha aqui, a partir da partida de xadrez. No jogo xadrez é o início, são as dois momentos fundamentais sobre isso. Né? Então, nós vamos escutar primeiramente a Cecília, falando então da transferência do desejo do analista, e depois boa noite a todos. Eu intitulei o meu texto de A Proposição 50 anos depois, algumas atualizações. Eu vou privilegiar 2 temas, né, que a Carmen já anunciou, que são a transferência e o desejo do analista, mas vou colocar esses temas num contexto que mostra a articulação entre a formação de uma instituição psicanalítica, a formação de uma escola e os seus conceitos e sua parte clínica teórica. Então, eu começo da seguinte maneira.
A proposição apresenta um funcionamento institucional da constituição de uma escola de psicanálise. Aí, os temas da autorização e da garantia ocupam um papel preponderante, levando-nos ainda a notar que uma instituição psicanalítica deve, ela própria, seguir os princípios da psicanálise. Princípios esses enunciados em seus conceitos, suas articulações teórico-clínicas, seus contínuos debates e discussões. Eu, então, destaco, como já disse, 2 temas clínicos, a transferência e o desejo do analista, que surgem quando Lacan se propõe a tratar de estruturas asseguradas na psicanálise e de garantir sua efetivação no psicanalista. É uma frase que inicia a proposição e que justamente saiu no cartaz anunciando essa atividade nossa de hoje. Além disso, não poderíamos estranhar, como já foi feito, que Lacan conclua uma proposta institucional com temas que se refiram à família, à estrutura da igreja e ao exército. É assim que ele termina o texto, São os temas que aparecem no final. E são temas do outro social. Lacan, ao apresentar o funcionamento institucional de uma escola de psicanálise, só pode fazê-lo misturando temas da clínica psicanalítica com os temas do outro social. Antes de me referir a alguns avanços teóricos feitos por Lacan, portanto, pensando nas atualizações de hoje em dia, após a escrita do texto da proposição, e que se juntam ao que já está posto na proposição, eu vou fazer um retorno. Antes de avançar, eu vou fazer um retorno. A questão da garantia aí presente me trouxe à lembrança um texto de Freud, que pode ser lido pelo aspecto também da garantia. É um texto de 1926, a questão da análise leiga, conversações com uma pessoa imparcial, e, como todos sabem, é uma resposta de Freud à ação judicial contra Theodor Reich, membro da Sociedade Psicanalítica de Viena, não formado em medicina. A conclusão de Freud é que o importante não é o analista ser formado em medicina, mas haver recebido a formação necessária e específica para a prática da psicanálise. E Freud nos fornece suas reflexões sobre as disciplinas, ele faz esse trabalho de estabelecer as disciplinas que deveriam constar de tal formação, concluindo, como sabemos, que se deve aprender a análise da única maneira possível, submetendo-se a uma análise pessoal. Então, nós vemos surgir, por que eu me lembrei desse texto? Porque nós vemos surgir aí, em estado nascente, o tema da garantia. Isto é, uma determinada formação universitária garantir a entrada na profissionalização do analista. Seria, e foi, algo a ser revisto. Então, é interessante pensar, a propósito da garantia que aparece na proposição, nesse início, de o que houve, um dos elementos presentes no surgimento da psicanálise em relação à garantia. Feita essa referência ao texto de Freud, nos primeiros parágrafos da proposição, encontramos presente esse tema claramente colocado por Lacan, ou da garantia. Ele nos diz que o fato de que um analista só se autoriza de si mesmo não impede, são frases famosas dele, não impede que a escola garanta que um analista depende de sua formação. E o analista pode querer essa garantia. E é em seguida, então, no texto, que ele vai enunciar os 2 grados de AE e de AME. Lacan, após falar dos binômios autorização e garantia, hierarquia e grados, psicanálise em extensão e psicanálise em intenção,
aborda o tema da transferência ao caracterizá-la de inicial. Ele nos diz: no começo da psicanálise está a transferência. Desta forma, clínica e funcionamento institucional caminham em sua formalização na escola par a par. Poderíamos dizer que no início do tratamento está a transferência e no início da entrada e da formação de uma escola está a transferência de trabalho. Sendo bastante conhecida a forma como se explica, através da linguagem, o matema da transferência, que eu coloquei ali no quadro, né, o matema da transferência, todos conhecem, o sujeito, o significante da transferência ligando-se ao SQ do analista, um significante qualquer do analista, e embaixo da barra a cadeia significante se produzindo. Então, essa forma, esse matema, esse algoritmo da transferência sendo conhecido, ele me interessou, eu busquei examinar quais poderiam ser alguns acréscimos conceituais trazidos pelo próprio Lacan, né, após a escrita da proposição. E eu faço notar que esse algoritmo, tal como ele está na proposição, não mais voltou a aparecer de forma explicitada em seu ensino. Embora ele possa ter se referido ao matema da transferência, o matema enquanto tal não mais voltou a surgir. E me fiz a questão, e que existe essa questão, né, nos debates da psicanálise atuais, né, e se nós inseríssemos aí o objeto A? Esse novo conceito de Lacan, sendo que ele próprio sofreu reformulações ao longo de todo o seu ensino. Não vemos o objeto A presente na maneira como se articulam transferência, significante qualquer, cadeia significante em tal matema. Eu faço uma citação agora da Graciela Brodsky, na opção 52, no texto Hic et Nunc. Ela diz: o algoritmo supõe a relação, enquanto o último ensino tira consequências da não relação, da disjunção entre gozo e o outro. O algoritmo da transferência não dá conta dessa separação, pelo contrário, coloca em primeiro plano o significante que representa o sujeito, dirigindo-se ao outro significante, qualquer, com o qual faz cadeia. O último ensino, em vez disso, põe em primeiro plano um corpo que goza e não se relaciona com o outro, sequer quando fala. Por outro lado, eu trouxe três citações para trabalhar, para discutirmos o que significaria, como poderíamos pensar a inserção do objeto A nesse algoritmo da transferência. Então, no próprio texto da Graciela Brodsky, ela traz um argumento que, de certa forma, se contrapõe a esse primeiro que ela mesma nos dá. Por isso que eu digo, por outro lado, podemos também pensar que a pulsão obriga a passar pelo campo do outro para encontrar seus objetos. E o objeto A pode ser o último recurso com o qual um sujeito consegue estabelecer um laço com o outro. E que este laço, não motivado pela suposição de um sujeito ao saber, ou seja, pela suposição do inconsciente, pode ser suficiente para que o analista encontre seu lugar. Então, vejam, na minha interpretação dessa afirmação, nós poderíamos dizer que conseguiríamos deduzir a presença do objeto A se pensássemos desta forma. Quer dizer, o objeto não está presente aí, nem visivelmente, nem nas articulações de Lacan na época, porém nós poderíamos deduzi-lo, né, a partir exatamente desse argumento, de que a pulsão obriga a passar pelo campo do outro para encontrar seus objetos. E dessa forma, esse laço, não motivado pela suposição de um sujeito suposto ao saber, quer dizer, o que estaria presente nesse matema da transferência não seria apenas o sujeito suposto saber, né?
seria o lugar que o analista poderia encontrar seu lugar, portanto, enquanto objeto. E eu faço uma terceira e última referência, desta vez ao Pierre Guégan, num texto que se chama A Captura do Objeto A na Transferência. Ele nos diz que o matema da transferência é escrito a partir da teoria do significante, claramente, sabemos, né? Mas, diz ele, uma leitura atenta da proposição mostra que Lacan pretende alojar nele o gozo e, portanto, o objeto. Guégan nos diz ter descoberto isto a partir das articulações de Miller sobre a transferência negativa, quando faz notar que talvez a popularidade da tese lacaniana do sujeito suposto saber tenha feito esquecer que o que governa secretamente a análise é o objeto A, na medida em que a separação está do lado do objeto A. E ele Pierre Guégan, nos chama a atenção para uma coisa bastante importante. Ele diz, na proposição, Lacan escreve discretamente, segundo a visão dele, a presença do objeto A, nomeando o referente latente. Então, e esse termo, né, referente latente, está na página 254 da nossa edição, no primeiro parágrafo. Então, nós poderíamos ler esse referente latente dito pelo próprio Lacan como uma possível referência, né, ao objeto A, já aí na proposição. E sendo que, ao final da análise, o objeto A figurará em posição de resto. Então, são essas as reflexões sobre a transferência, atualizando, portanto, né, essa leitura, trazendo alguns elementos dessa atualização, e eu passo, então, agora ao desejo do analista. Conceito que Lacan aborda logo em seguida no texto da proposição. Quer dizer, primeiro ele fala da transferência e depois do desejo do analista. Lacan define o desejo do analista como sendo sua enunciação, a qual só pode operar se caso venha ali na posição do X. Aí cortamos a frase, que sempre que vemos nos textos essa referência, a frase é cortada aí, embora na proposição ele continue, né? Portanto, se quer salientar o quê quando se corta essa frase nesse momento? Se quer salientar o desejo do analista em sua enunciação e que vem no lugar, na posição de uma incógnita. Jacques Alain Miller, em sua primeira aula de 2017, dada no dia 24 de junho, portanto, vemos aí uma atualização, né, bem presente, essa aula agora, dada em 24 de junho desse ano. Ele nos diz que ele retoma, portanto, a questão do desejo do analista, né? Ele nos diz que há uma eleição no que se trata de obter, isto é, o analista elege o que visa a obter. Ao falarmos em desejo do analista, estamos dizendo que algo do analista incide diretamente no tratamento, algo do analista, e gera consequências no sujeito em análise. Esse desejo pode estar ligado à busca da verdade do analisante, busca esta baseada no amor à verdade, que tanto guiou Freud e guiou o próprio Lacan, né, no início do ensino de Lacan, e depois criticado por ele próprio, Lacan. Esse amor à verdade, a busca da verdade numa análise. Esse desejo poderá também referir-se a obter a redução das identificações e ao atravessamento do fantasma. Por exemplo, né, para dar um exemplo do desejo do analista num tratamento, nós podemos lembrar das críticas que o Lacan faz ao Freud, no caso Dora. Uma das críticas, ele faz algumas, né? Uma dessas críticas dizia respeito ao fato de que Freud teria querido o bem de Dora, em demasia, né? Queria o bem em demasia de Dora. Miller nos dirá que o analista não é indiferente, nem é aquele que não elege, porque tem uma ética.
Lacan desenvolveu uma ética da psicanálise que admite que na posição mesma do analista há uma eleição. Assinalemos que o termo ética não é uma moral e inclui a política. Fecha aspas na citação do Miller. Então, eu aproveito essa citação para retomar o que dizia logo agora no início dessa exposição. A política, seja da análise, seja da formação de uma escola, há que estar em consonância com os preceitos conceituais estabelecidos. Em perspectivas dos escritos e outros escritos de Lacan, lembrando que é nesse último que se insere o texto da proposição, né, esse livro do Miller, o Seminário do Miller, perspectivas dos escritos e outros escritos de Lacan, é justamente nos outros escritos que está a proposição. Né? Miller, em sua segunda aula, no subitem denominado do desejo do analista, relata que, tendo presidido uma jornada de estudos onde foram apresentados casos tratados num estabelecimento de psicanálise aplicada, nada encontrou que deveria criticar. Eu achei essa passagem me chama muitíssima atenção, trouxe aqui para a nossa discussão, primeiro, por várias razões. Primeiro, porque ele está falando de desejo do analista, né, claramente. Depois, porque ele está se referindo à psicanálise aplicada, que é um dos nossos temas, né, um tema ligado à proposição, ligado à formação de uma escola. E ele disse que, estando aí presente nessa jornada de estudos, nada encontrou que deveria criticar. E por quê? Né? A despeito do contexto, não havia nenhuma psicoterapia autoritária sendo utilizada. E havia uma explicitação do desejo daqueles que ali falavam. Além disso, os operadores eram inspirados pela psicanálise. É um termo que ele usa e a gente sabe o quanto pode ser criticado isso, né, de um atendimento inspirado pela psicanálise. E, na medida em que os casos mostravam que não havia a intenção de trazer os sujeitos à norma, encontrando a norma no próprio desejo que lhes era comunicado nas entrelinhas. Quer dizer, ele julgou, né, encontrar naquilo que lhe era comunicado, num local de psicanálise aplicada, o desejo do analista, o desejo, e isto era explicitado, né, por ele. Quer dizer, explicitado nas entrelinhas, ele diz, explicitado, porém, nas entrelinhas. Estava presente, podemos dizer, né? Miller encontra nesse trabalho um esboço do que Lacan denominou de ato analítico. Não aquele que conduz ao final de uma análise, mas um ato analítico esboçado. Achei bastante instigante esse momento dessas reflexões. O ato analítico é distinto de uma ação propriamente dita, no sentido de um fazer, uma definição do Miller. O ato analítico consiste em autorizar o fazer do sujeito. Não é uma ação, portanto, do analista, né? Ele autoriza um fazer do sujeito. E esse ato depende do desejo do analista, que, por sua vez, não é da ordem do fazer. Trata-se de obter o que há de mais singular, a diferença absoluta, como diz Lacan. Ao final da proposição, Lacan faz uma ligação entre o final da análise, a garantia e a passagem para o desejo de ser psicanalista. Por isso ele nos fala do AE e do passe. Então, retomando novamente um texto de nossos dias, eu vou me referir mais uma vez ao Miller, que aborda temas presentes na proposição quando afirma que o desejo de ser psicanalista é, no fundo, sempre de qualidade duvidosa. É, convenhamos, um desejo em falso. A ideia de Lacan era de que nos tornamos psicanalistas porque não podemos agir de outra forma. E que vale quando é e que, né? Não equivale. E que vale quando é uma escolha forçada. Então, trata-se de uma escolha forçada. Isto é, quando fizemos a ronda dos outros discursos e voltamos a esse ponto, em que todos aparecem como falhos, os discursos, né? Os outros discursos.
e nos relançamos no discurso do analista porque não temos como agir de outra forma. É bem diferente de um cursus honorum, é bem diferente de passar pelas etapas de um gradus. É falta de algo melhor, ele diz. É falta de se deixar levar pelas ilusões dos outros discursos. Os analistas, uma vez estabelecidos na profissão, não pensam mais sobre os fundamentos que os tornaram analistas. Para terminar a exposição, eu vou me referir ao último congresso de membros da EBP, o 12º, que se realizou agora em abril, em Inhotim, e que justamente teve como tema desejo de autorização, conversação sobre a proposição. Né? O tema foi a proposição. A partir das discussões havidas, retirei algumas conclusões e, dentre elas, aquela referente ao fato de que uma instituição deve ela própria seguir os princípios da psicanálise, que é um dos pontos que eu trouxe para a nossa atividade hoje. O que está presente no próprio texto de Lacan, no qual o interior e o exterior se seguem, como na fita de Möbius. Isso significa manter o discurso do analista e a instituição, que normalmente estão em tensão ou até mesmo em exclusão. Essa é uma conclusão que seguia uma determinada discussão, aparece no texto do Romildo do Rego Barros e consta no caderninho do Congresso. Obrigada, Cecília. Sandra? Enquanto a Cecília falava, eu fui aqui retomando alguns pontos que estavam na minha articulação. Talvez a gente... A Carmen pediu para a gente não ser muito repetitiva, mas talvez não seja. Bom, eu fui buscar a referência da proposição numa referência antiga nossa que está publicada na Opção Lacaniana 17. Antes de sair nos outros escritos, saiu na Opção 17, é de 1996. E nessa proposição, os editoriais, um dos editoriais é da Judith Muller, que se chama exatamente A Atualidade da Proposição na MP e na EPP. Nesse editorial, a Judith Muller vai dizer que quando Lacan propôs a escola dele, em 1964, foi necessário um outro passo, que foi a proposição, mas só 14 anos depois, em 1983, é que o que Lacan propôs na proposição pôde ser entendido, seguido, serviu como orientação. E aí eu me perguntei, bom, o que aconteceu então, né? Porque ela está dizendo que essa proposição ficou abandonada pelo espaço de 14 anos e que ela se pergunta, né, como que isso... O que aconteceu, né, nesses 14 anos, que foram os 14 anos da Escola Freudiana de Paris. Só com a escola da causa é que algo da proposição pode ser seguido. Isso nas palavras da Judith Muller. Eu me perguntei, bom, o que afinal ficou abandonado, o que afinal da proposição não foi mesmo levado em consideração? Não é o primeiro princípio, né, que o primeiro princípio é o psicanalista só se autoriza por si mesmo, e nem a questão do passe propriamente dito, porque a experiência do passe aconteceu na Escola Freudiana de Paris. Então, eu fui fazer um pouco uma pesquisa, e acho que a Cecília traz isso muito bem, né, que é essa articulação estreita entre a psicanálise e a instituição psicanalítica. Logo no início da proposição, o Lacan vai dizer o seguinte, que é para a gente ler a proposição
tendo já lido A Situação da Psicanálise em 1956, né? A maioria dessa sala nem tinha nascido, então, assim, a gente volta à Situação da Psicanálise em 1956 para verificar qual é exatamente a proposta que o Lacan está fazendo ao que existia à época, que não foi seguido, segundo a Judith Miller, até os anos 80, e o que hoje, 2017, 50 anos depois, a gente ainda volta à proposição para ver o que, afinal de contas. Né? O que a gente precisa retomar da proposição? Nós instalamos isso na Escola Brasileira de Psicanálise. Dá para a gente dizer que a Escola Brasileira de Psicanálise se orienta, né, de acordo com a proposição de 9 de outubro de 1967, ou a Escola Brasileira também fracassou nesse objetivo. Isto de um lado. De outro lado, pensando na própria história da Escola Brasileira de Psicanálise, a gente vai perceber que nós começamos com uma tentativa de atualização da proposição com o passe de entrada, demoramos bastante. A Escola Brasileira foi fundada em 95. Isso aqui é 96, essas coisas, comentário da Judith Miller, né? Então, ela está fazendo uma atualização da proposição na MP e na EBP, mas na EBP a gente pode dizer que nós estamos meio que engatinhando em termos de proposição. Então, em 1995, a escola é fundada com um ajuste do que Lacan propôs aqui e que a própria Judith Miller vai retomar num texto que o Lacan faz, a Carta aos Italianos, e que o Miller, então, propõe o passe de entrada. O passe de entrada não está na proposição de 9 de outubro, foi uma adaptação. Por quê? O que vai dizer o Lacan na proposição de 9 de outubro? Nossos pontos de junção, onde devem funcionar nossos órgãos de garantia, são conhecidos, né, a Carmen lembrou, o início e o fim da psicanálise, como uma partida de xadrez. Por sorte, são os mais exemplares por sua estrutura, ou seja, quando nós adaptamos lá em 95 o passe de entrada, na escola brasileira significava o quê? Vamos verificar se esses candidatos a entrarem na escola podem dar algum tipo de prova de que houve uma entrada em análise. Então, se há uma estrutura que se repete, né, na entrada e no final da análise, Lacan número de passe, a escola brasileira, a partir de uma proposta, evidentemente, melhor articulada do que eu estou falando agora por Miller, se aventurou, digamos, a começar as novas candidaturas, a fazer, né, os novos candidatos à escola passarem por esse dispositivo, que durou 5 anos, de 95 a 2000, 5, 6 anos no máximo. Ou seja, seguimos a proposição em relação ao passe de entrada, mas nós não tínhamos na escola brasileira nem passe conclusivo, nem comissão de garantia. E por que nós não tínhamos, enquanto escola, uma orientação que estava na proposição de 67, isso já era 2000, digamos, 95, 96, né? Por que a gente não tinha condições de instalar na escola brasileira aquilo que estava na proposição? O que faltava a nós, né, escola brasileira, para que a gente pudesse ter uma escola segundo todos os parâmetros que a proposição orientava. Então, passe de entrada foi criticado e foi abolido, e instituímos outra modalidade de entrada na escola, que é uma modalidade, a gente poderia dizer, mais burocrática, por um lado, porque passa por entrevistas com os conselheiros, mas visando algo que não se conseguia no passe de entrada, que tem a ver com estar mais
a minha interpretação, do que eu estou tentando transmitir para vocês hoje, está mais próximo do que o Lacan está propondo aqui em 67, que é o quê, afinal? A Cecília também já retomou, que é encontrar algo que esteja mais de acordo com a enunciação, e que alguns anos atrás nós fizemos até uma experiência importante aqui na Escola Brasileira e na MP em geral, de tentar localizar não mais algo na fala do analisante que está pedindo para entrar na escola, todo o dispositivo do passe, mas os conselheiros poderem identificar numa entrevista um índice de que ali haveria uma enunciação de um analisante. Né? A proposição tem, a gente já passou por isso inúmeras vezes, ela nos dá os princípios de uma escola e obedece algo diferente do que Freud buscava com a sociedade. Então, por isso que ele faz essa recomendação para que a gente leia a proposição e que a gente, antes de ler a proposição, leia a situação da psicanálise em 56. Então, o Lacan vai dizer o seguinte: o fato é que, para nós, é concebível que este real, né, ele está falando de um real que é próprio da psicanálise, um real próprio da psicanálise, é aquele que está em jogo na própria formação do psicanalista. E que ele está dizendo aqui, sustentamos que as sociedades de psicanálise existentes se fundam sobre este real. Então, se ele está criticando a sociedade de psicanálise, num certo sentido, ele está dizendo algo, nós temos que fazer algo diferente com esse real que as sociedades fazem, né? Partimos também do fato, que parece verossímil, de que Freud as quis assim. Então, Freud quis as sociedades fundadas neste real, que é próprio da psicanálise. Agora, que este real provoque seu próprio desconhecimento e até mesmo produza sua negação sistemática. Então, qual é o problema da grosso modo, reduzido, né, no esforço de redução, o problema das sociedades de psicanálise é que essas sociedades produzem, são fundadas no real próprio da psicanálise e, ao mesmo tempo, promovem um desconhecimento deste real e a sua sistemática negação. Esse é o problema. E aí ele vai dizer, se Freud quis isto, é porque ele não quis correr o risco, não, ele correu o risco de uma certa estagnação. Talvez esta estagnação, que tem a ver com um desconhecimento desse real presente na sociedade, é que garantiria a continuidade da psicanálise. Então, tem aí uma grande contradição. Se Freud propõe uma sociedade que corre o risco de estagnar e que não leva em conta o real próprio da psicanálise, Lacan vem dizer, bom, Freud propôs uma sociedade assim, mas isto não garante que a psicanálise continue. Então, uma sociedade tem digamos, esse funcionamento que produz consequências, e as consequências que ele realiza em 1956, e depois com a fundação da escola em 64, é para poder trazer no debate, poder trazer de alguma maneira no funcionamento, que ele vai dizer o novo, né? São aquelas frases lacanianas que a gente repete muito, mas que ajuda a pensar o que ele está querendo dizer. O novo só pode vir com o funcionamento, né? Não dá para a gente pensar num novo abstrato, digamos. Esse novo teria a ver com esses princípios que ele propõe para a escola, e um deles, que é o que eu estou aqui querendo debater com vocês, é o da garantia. Ou seja,
Se o analista só se autoriza de si mesmo, este si mesmo tem a ver com a sua própria análise e algo que seja passível de ser transmissível, ser transmitido na enunciação daquele que se propõe a ser analista. Não é necessário que seja já no passe conclusivo. É isso que eu acho que é importante a gente ressaltar. É claro que, quando se fala dos analistas da escola, tanto o AME quanto o AE, supõe-se analistas e não analisantes. Tá? Supõe-se que já houve uma passagem da posição de analisante para analista. Como um princípio primeiro, não é possível falar de psicanalista se não fizer esta passagem. Né? Agora, um psicanalista que tenha escola, seja analista membro da escola, seja analista de escola, que é o que a proposição se dedica a dizer qual é a diferença de um analista de escola, de um analista de sociedade, se eu posso fazer essa comparação, teria a ver exatamente com a possibilidade de incluir o tratamento desse real próprio da psicanálise, próprio das instituições psicanalíticas. E que, em cada momento, este real próprio das instituições psicanalíticas, que é tratado pela psicanálise, se manifesta de uma determinada maneira. Não é algo que a gente possa dizer que, uma vez tratado em 56, com o discurso que faz o Lacan, que tentou fazer isso, ou mesmo em 64, com a fundação da escola Freudiana de Paris, que a Judith Miller vai dizer, isto não se processou. Lacan imaginava que isso ia demorar 10 anos, demorou 14. O que é que não se processou? O que não se processou, e por isso eu entendo que a escola brasileira demorou um tempo para poder ter a sua comissão de garantia, bastante tempo, foi em 2015, né? É esse tratamento do real. Tratamento do real que a própria instituição tem que, num certo sentido, identificar, não no sentido de interpretá-lo, mas de tratá-lo. E com o quê? Como vai ser tratado? Com os nossos próprios princípios. Não é? Então, as modificações que vão acontecendo são visando isso. A tendência é uma estagnação, a tendência é fazer o real ficar embaixo do tapete, desapercebido. Essa é a tendência. E isso Lacan já fala na proposição. Freud quis assim. Quis assim por quê? Porque tratar este real, essa é uma compreensão minha, seria colocar a psicanálise em risco. Como? É o que a gente está sempre às voltas em relação ao que a psicanálise pode promover, seja no discurso com a ciência, seja no discurso com a política agora, não é? Então, a psicanálise tem uma especificidade que é produzir provoca questionamento, provoca modificação de posição, provoca debate, provoca, e que, se isso, dentro da própria instituição de psicanálise, já é complicado da gente tratar, imagina com as outras instituições que têm uma estrutura mais, digamos, com a tendência de deixar o real de fora. Não é? Então, para incluir na nossa prática do dia a dia algo que esse real esteja incluído, o que o Lacan vai trazer também, que me parece fundamental, é algo que escapa da terapêutica. A psicanálise e a terapêutica buscam dois caminhos diferentes, se não antagônicos, né? Então,
como a psicanálise se propõe um tratamento, né, esse tratamento tem que ser um tratamento especificamente do real, e não uma terapêutica, né? Isso também está, de uma certa forma, presente na proposição e que a gente, na nossa atualização, na nossa clínica do dia a dia, nossa relação com as instituições, com a religião, a política, a ciência, poder transmitir isso que é específico da sociedade, que é esse tratamento do real. Bom, e que eu acho que quando a Judith Miller diz que em 14 anos isso não aconteceu, é porque a tendência na época, no meu entender, foi repetir o mesmo modelo das sociedades. Como se a gente tivesse sempre que estar muito atento para que a gente não caia nesse mesmo, digamos, nessa mesma armadilha de uma certa acomodação que visa uma estagnação da psicanálise, mas também dá um conforto para os psicanalistas, né? O Lacan termina a proposição lembrando um psicanalista que diz isso, né? Ele não vai mexer muito com as estruturas do social já estabelecidas, porque isso traz a ele conforto, né? Então, o perigo que a gente deve estar sempre atento, pelo menos eu acho que é isso que a proposição, entre várias outras coisas, mas que fazer só esse recorte e atualizá-la no que ela é extremamente atual, é que a gente não se livra desse perigo. Não é que a gente, uma vez tratado de uma maneira, e isso o Miller faz, a gente acaba delegando a ele, muitas vezes, a função de nos alertar, ou até de nos interpretar, de onde que nós estamos usando a psicanálise para escamotear aquilo que é da ordem do real. Muito obrigada, Sandra. Eu tenho uma questão, mas eu vou passar primeiro a plateia para a gente poder dar andamento. Eu pediria, como está gravando, que as pessoas que viessem à frente não ficassem de costas para a câmera, para poder aparecer nas nossas gravações. Por favor, Renata. De frente, o seu, ficar de frente para. A minha questão para a mesa está ligada à formação. O Lacan fala aqui, logo no começo, vocês trabalharam nisso, o psicanalista só se autoriza de si mesmo, e logo em seguida, a escola, nada impede que a escola garanta que um analista dependa da sua formação. E depois, a escola pode garantir a relação do analista com a sua formação, que ela dispensa. Pode fazê-lo e, portanto, deve fazer. Quer dizer, a um poder, né, corresponde a um dever. Mas mais à frente, ele vai dizer, não basta a evidência de um dever para que ele seja cumprido. Óbvio, né? Então, a minha questão, na verdade, é um pedido de reflexão para a mesa, nós estamos, a escola brasileira está oferecendo a formação de acordo com esse princípio, ou com o princípio. Mais alguém? Eu achei muito boas as duas apresentações. Eu gostei muito dessa retomada que você fez, pegando, por exemplo, o texto 56. Vai sair agora a próxima revista da FAPOL, Lacan 21, vai sair um comentário da Diana Wolodarski,
colega da Argentina, sobre esse texto, que está muito interessante. Vai sair no final de outubro. Então, a propósito, queria recomendar a leitura desse texto. E como você retomou, né, desde então, de 56, 64, 67, e esse comentário da Judith Maria. Eu acho interessante porque esses 14 anos, e o que aconteceu, né, em 83? Lacan já tinha morrido, se encerra a experiência da escola freudiana e inicia a escola da causa freudiana. Uma coisa que eu não sei exatamente a data, mas foi Miller que introduziu a prática dos testemunhos de AI em público. Eu acho que é nessa época, né? Porque se a gente pensar que essa prática ela tem uma outra lógica, né? De não só da repercussão do que é a nomeação de um AI, mas também da transferência desse AI, que se dispõe aí para o dispositivo, e depois de nomear, falar em público na escola, nós estamos exatamente na lógica que Cecília iniciou, né, articulando a questão da transferência, como na clínica, também na instituição. Como é necessário que a instituição tenha essa transferência, com a própria clínica se pratica, e o AE, principalmente, pode se dirigir à escola para fazer o seu testemunho em público. E, a partir daí, a constituição de uma comunidade em torno, né, dessa experiência do passe que verifica o final da ano. A Carmen estava conversando comigo agora há pouco, da importância da gente retomar não só nas atividades do passe aqui na sessão, mas quando se chama um AE para fazer o testemunho, mas também de nos debruçarmos sobre uma lógica de como esse dispositivo se desenvolveu ao longo dos anos, comentários sobre passes anteriores. Então, eu acho que está nessa... O ensino do passe. O ensino do passe. E que me parece importante a maneira com que vocês desenvolveram, exatamente quando você diz, no início não havia passe, para nada. Foi o dispositivo do passe de entrada e, portanto, sem testemunho, obviamente. Depois foi montado o cartel bilíngue, né, que escutava o passe aqui e o passe era contado. O cartel não era bilíngue. O cartel era da escola da casa. O cartel era da escola da casa. Os passadores escutavam aqui, passavam para o cartel do passe lá, então o cartel era lá. Depois o cartel definitivo. E achei muito interessante você pensar aí o momento em que a Comissão da Garantia foi 2014, 2015, e foram 3 anos, né? Primeira comissão. E ela renovou agora. Não foi 14? Não faz mais detalhes. Ela só... Quando que a gente pergunta? Pergunta para ou pergunta? Mas é mais ou menos isso. Mas a Comissão da Garantia só foi possível depois que a experiência do cartel do passe na EBB estava muito bem instituída, inclusive com um cartel brasileiro, totalmente brasileiro. Então, achei interessante fazer essa... A gente foi modificando algumas das estruturas, tá? A gente foi na escola brasileira modificando algumas estruturas, até com essa passe de entrada foi uma experiência brasileira, né? Mas o que é bom é que a gente pode perceber o que deu certo, o que não deu, tendo como orientação a proposição. Exatamente. Né? Quer dizer, a gente pode até fazer experimentação e concluir que não foi lá uma boa solução aquela. Então, não é aleatório que a comissão de garantia só foi surgir muito posteriormente ao cartel do passe. Não é aleatório. Eu só queria apontar isso que eu achei muito interessante como foi desenvolvido, e eu acho que sim, a EBP continua
dentro da proposição, o cartel, o passo de entrada, por exemplo, ele foi encerrado com alguns pontos negativos, mas eu acho que foi uma experiência excelente para a escola. Datado, né? Ah, Começo, tá. meio e fim. Exato. Rodrigo? Tá na boquinha aqui, né? Eu vou fazer colocação um tanto quanto arriscada, mas talvez valha a pena pela questão da efeméride. Efeméride. Essa data que a gente está, de algum modo, comemorando. Porque eu proponho, na verdade, um deslocamento um pouco do centro da nossa atenção aqui, que é a questão do analista. O analista da escola. Claro, tomando a questão da escola em si e o texto mesmo da proposição. Por quê? A minha questão é em torno, a partir desse deslocamento, peço licença para a gente se deslocar um pouco, por que o Lacan enfatizou a data, 9 de outubro de 1967? Essa é uma questão que sempre me pergunta. Por que em todos os textos do Lacan, de algum modo, esse é uma data? Então, essa é uma questão para mim. E aí eu fui fazer um essenciamento do que estaria acontecendo em 9 de outubro de 1967. Bom, é a morte, o dia que mataram Che Guevara. O mesmo dia que mataram, o dia da proposição. Existe um nó, 2 nós, quando vai repercutir e trabalhar para as pessoas que estudam nós, são nós de 5 pontos que se entrelaçam. Esses 2 nós são chamados nó de Lacan, em todo um desenho específico, e o outro correspondente, esse nó, é o nó do Che. Então, eu acho que isso não é nenhuma loucura da minha cabeça. Tem alguma amarração aí posta, em função até do que é a efeméride hoje, outubro de 2017, aquilo que aconteceu há 100 anos atrás e que, naquela época, estava completando 50 anos, em 1967, que é a Revolução de Outubro. E toda essa questão que está posta, colocada ali pela Cecília, desse outro social, a questão da família, do exército, da igreja. Como pensar a escola, sem também se misturar isso, no sentido mesmo que a Sandra coloca, o quanto a psicanálise tem essa especificidade de produzir, de provocar questionamento, mudança de posição, um debate, e que, no final das contas, mexe com a estrutura do social, já estabelecido, e porque, de algum modo, mexeria com um certo conforto. Esse conforto. Eu não sei, eu estou lançando algum tipo de hipótese muito maluca, mas que, para mim, ressoa de alguma maneira, que tem aí um alcance crítico, toda essa intervenção. Eu gostaria de um comentário, se possível. É muita coisa. Quem vai? Eu? Depois. Mais uma conversa, né? Sim, mais uma conversa, exatamente, porque seria algo como comentários, né, que foram feitos. Então, vou seguir aqui a ordem cronológica desses comentários. A Bernadette põe uma pergunta claramente, né? Se a escola está oferecendo a formação. Foi assim que você... É uma provocação? Veja, eu acredito que seja todo o empenho, não é? Haja todo o empenho de oferecer essa formação. Eu confesso que
estranhei um pouco a sua pergunta e fiquei pensando como especificar essa questão. Porque, certamente, é o que busca a escola, oferecer uma formação. Né? E fiquei... Então, voltaria, de alguma forma, a pergunta para você. Quer dizer, qual aspecto nós poderíamos considerar mais detidamente em relação a isso? Por quê? Por quê? Quer dizer, certamente é o que se busca. Né? Assim eu te responderia. Então, o seu comentário agora. Né? Eu concordo com aquilo que você nos trouxe. Em relação ao passe, quando você fala da transferência, e assim como há uma transferência na análise, né, ela é o que inicia uma análise, então há que haver transferência para a escola para que aí traga seus depoimentos. Eu faria apenas uma observação em relação a isso. Me ocorre pensar no pequeno e grande texto do Lacan sobre a questão do passe, que é o comentário adendo ao seminário 11. Ele diz: o passe não é para todos. É uma das famosas frases dele em relação ao passe, né? Não é para todos. Eu responderia assim para você. Mas a transferência necessariamente tem que ser para todos, ao contrário do passe. O passe não é para todos e a gente poderia falar quais seriam as razões que levariam um analista a não trazer para a escola seus depoimentos. Né? Eu acho que há muitos textos do próprio Miller em relação a isso, e de outros analistas e comentadores. Mas há que se ver que, ao contrário do passe, que não é para todos, a transferência necessariamente tem que existir para com a escola. Então, a transferência tem que ser para todos, né? Senão não é possível essa entrada e manutenção, e que a pessoa se mantenha na escola. Há que haver uma transferência de trabalho. Foi o que me ocorreu a partir dos seus comentários. Enfim, você nos trouxe várias reflexões acerca desses temas, mas me ocorre juntar ao que você disse essa observação. Mesmo que ela seja negativa. Mesmo que ela... Bom, exato, a gente poderia dizer exatamente isso, porque a transferência negativa é uma transferência, é transferência. Né? Então, mesmo que a transferência seja negativa, né? É importante esse acréscimo que você fez. Em relação à questão do Rodrigo, aos comentários do Rodrigo, você trouxe a questão da data e do Che Guevara. Eu confesso também que desconhecia esse dado. Então, é um comentário seu, não teria nada a acrescentar. E, sim, quando você nos fala retoma, né, o alcance político da proposição, justamente, concordo plenamente com isso que você disse, porque a escola é algo que se dá no social, quer dizer, é uma instituição que se dá na sociedade. É por isso mesmo que o Lacan retoma os temas do outro social. Então, não há como se fazer uma escola, né, uma instituição psicanalítica, sem que se leve em conta o outro social e a política que decorre disso. Né? Então, eu concordo plenamente com isso que você nos traz, ao final dos seus comentários. Eu também fiquei me perguntando por que nesse texto era uma data. Eu realmente não teria nem informações a respeito disso. É uma curiosidade minha, né? Porque os textos do Lacan são sempre títulos muito bem elaborados, pensados, não é aleatório, né? Então, tem algum motivo pelo qual ele nomeou essa proposição, né, pela data, e não por outra referência.
E isso faz com que a gente comemore, porque outras a gente não vai ficar comemorando. Nós estamos comemorando um texto que saiu em 1953, não tem porquê. Agora, como tem uma data, a gente acaba, né? Eu estava me perguntando, por que eu estou comemorando um texto do Lacan? Só porque tem uma data? Né? Será que isso daí tem algum sentido, além de 67, vai comemorar? O ato de fundação de 64, acho que 64, a gente vai traumatizado com o número, não comemora, mas já não é a primeira vez, é 15 anos, é 20 anos, cada vez tem uma comemoração de 64. Né? Caiu 7, a gente está comemorando. Para mim é um enigma. Não sei se tem essa articulação tão aprofundada que você fez de pesquisa. Não sei dizer porque desconheço. E não vi em nenhum lugar. Não conheço nenhum texto que alguém tenha feito isso. Pode ser que você consiga, Rodrigo, fazer uma articulação mais elaborada, além das coincidências. Né? Pode ser que sim, você encontre aqui no texto alguma coisa que tenha mais fundamentos para dizer que ele estava se referindo exatamente a isso. Né? Ou queria marcar essa data, como a gente está aí as voltas com ela. Agora, eu penso que se a gente toma os 4 conceitos fundamentais, ou seja, Seminário 11 tem uma correspondência também de época, o que nos cabe enquanto escola é zelar por esses conceitos fundamentais da psicanálise. Transferência, pulsão, inconsciente e repetição. Eu acho que isso a gente tem que estar sempre atento para que, de alguma maneira, a gente consiga transmitir que isto é psicanálise. Né? Não só em termos da sustentação da transferência, eu concordo plenamente com a Cecília, se o passe não é para todos, se não houver transferência, a gente não tem como pensar em psicanálise. Porém, o que eu entendo, a crítica do Lacan às sociedades é que exatamente esses conceitos não faziam parte do próprio funcionamento da instituição. Os princípios que orientam a escola. Né? Bernadette, eu acho que a gente tem uma parceria com os institutos. Acho que a nossa formação de analistas na Escola Brasileira de Psicanálise tem uma articulação com os institutos. Eu não acho que seja prescindível o trabalho dos institutos. Né? Então, nessa articulação, a gente acaba conseguindo, né, não só na articulação com os institutos, mas com as outras escolas, com todas as instâncias diferentes da MP, com todos os congressos que a gente faz, encontros, né, e modalidades de endereçamento para o outro daquilo que está se produzindo no local, digamos, seja no instituto, seja no próprio cada um de nós, né, tentando fazer com que se transmita algo disto, que é psicanalítico, num ambiente onde isso pode ser de alguma maneira verificado. Não é um testemunho de passe, mas quando se apresenta um trabalho em encontro, agora em Buenos Aires, é fácil de avaliar quando um trabalho está mais próximo do que a psicanálise se propõe do que está mais distante. E isso tem que ser melhor elaborado em termos de critérios mesmo. Né? O que esse trabalho tem a ver com a psicanálise e por quê? Né? Então, nós temos mecanismos, temos atividades, temos essas atividades de quarta-feira, enfim. Eu acho que a gente não se desvia muito. Agora, nós conseguimos só com a escola? Eu penso que não. Acho que é difícil a gente aplicar os institutos. Ela, só Daniela, Foram muito radicais.
brasileiro. Muito rapidamente, queria retomar a questão da estagnação que você falou, e seria possível, até provável, que ocorresse na escola, cujo tratamento seria necessariamente pelo real. Né? Então, eu fiquei pensando que índices poderíamos identificar dessa estagnação. Para que possamos proceder ao tratamento, é importante que haja um bom diagnóstico. Como diagnosticar, que índices poderíamos identificar dessa estagnação? O Lacan estava falando em 56 na Sociedade Psicanalítica. Se a gente tem condições de fazer isso hoje. Comentário bem rápido. Quando você estava falando da articulação de escola e instituto, me parece que na escola tem a possibilidade, talvez mais claramente ou mais declaradamente, de tocar esse ponto de real da formação. E é inevitável que a gente pense no cartel. Então, claro que eu passo tudo isso, mas o cartel é um dispositivo, do meu ponto de vista, que permite a entrada do iniciante, de quem não é psicanalista, nem quer ser em alguns momentos, mas como funciona o dispositivo engendra um real em jogo. E isso me parece algo muito precioso que a escola tem. Eu concordo que o cartel pode fazer com que algo do real possa ser melhor tratado do que num grupo, do que até mesmo nos institutos, né? Só que a gente tem uma dificuldade, né, de funcionar, na minha opinião, como cartel, né? Em muitos cartéis, né? São grupos, mas será que a gente consegue fazer com que o cartel seja um cartel, mais ou menos isso, né? E eu penso que se a gente não estiver atento a isso, aí que entra a estagnação. É muito fácil a gente se acomodar num determinado funcionamento. Quando é que um funcionamento, quando eu disse, nós estamos um pouco acomodados em relação a ter um Miller que de tempos em tempos nos sacode para a gente acordar. Será que sem ele, a nossa realidade é com ele? Então, fica difícil saber como é que seria sem ele. Mas eu penso que a gente está delegando um pouco a ele esta função de apontar esses índices de estagnação. Aí ele faz um movimento, alguns acompanham, outros ficam meio, né, na expectativa para ver o que vai dar. Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos, alguns são imediatamente já sacam o que ele está dizendo, outros questionam, falam, não, isso é coisa do Miller, né? Então, no nosso funcionamento na escola brasileira, na MP, a gente tem essa modalidade de interpretação. Se isso equivale ao que o Lacan fazia em 56, na Sociedade de Psicanálise, não sei, teria condições de afirmar isso. Um certo palpite, aí do lado do palpite. Por quê? O Lacan fazia isso e era excomungado. O Miller faz e acolhido. Então, um pouco mais do que acolhido? Não, ele é bem incluído, né? É incluído, não é expulso. Quando, Sandra, você retomou a propósito da questão da data da proposição, 9 de outubro de 67, quando você lembrou do seminário 11 de 64, quer dizer, de fato, né, é bastante próximo da data do seminário 11, e foi um seminário muito marcante do ponto de vista institucional, muito marcante. Né? Após
saída do Lacan, da sociedade, a fundação dos seminários. Então, eu pensando nesse aspecto, eu acho que deve ter exatamente, tem a ver com aquele momento. Eu praticamente cheguei a essa conclusão a partir desse comentário, dessa lembrança que você teve, da aproximação de 67 e de 64. É muito próximo. Quer dizer, talvez me ocorreu algo que pode parecer um pouco ingênuo, como não vimos nenhum, parece, né? Indica, não encontramos em nenhum texto, em nenhum comentário, o porquê dessa data. Talvez tenha sido uma data específica que o Lacan redigiu a proposição, num momento específico ali que eles estavam vivendo. Por que não? Né? Ele elegeu aquele dia e assim denominou, deu nome ao seu texto. Nada impediria que fosse essa a razão. O momento histórico ali, o momento da vida institucional, né, e porque ele escreveu o texto naquele dia. Bom, me ocorreu essa questão. E, Bernadette, retomando a sua questão, eu não tinha percebido, talvez, que você estava propondo uma diferenciação entre instituto e escola, quando você falou. De fato, né? Eu não tinha me apercebido dessa relação que você fez entre instituto e escola. Quer dizer, de fato, há, como a gente é cansado de discutir, diferença entre instituto e escola. No entanto, eu vejo sempre que há uma relação, apesar de todas as diferenças, né? As pessoas que frequentam o instituto, na sua maioria, talvez possa dizer isso, são pessoas que veem as atividades da escola, né? Eu não sei, estatisticamente teremos que ver, mas isso se mostra, né? E quando também agora na discussão foi trazido o tema da estagnação e dos cartéis, como os cartéis estão funcionando, que é sim um órgão por excelência da escola, eu vejo os cartéis de uma forma otimista. Eu vejo que há um funcionamento dos cartéis. Inclusive, de alguns anos para cá, em São Paulo, cresceu muito o número de cartéis. Então, e temos que pensar nos conselhos, né? O que os conselhos, o conselho da escola faz, os conselhos das sessões fazem. Eles lidam continuamente com os problemas de estagnações, com os problemas da escola. Por isso que eu respondi daquela maneira a você. Tentamos buscar essa formação incessantemente, né? As publicações e há vários órgãos, né? Bom, eu tinha uma questãozinha que eu vou deixar para todos, que nesse texto bacana, eu lembrei-me, quando a Cecília falava, retomando o Miller nas perspectivas da explicitação do desejo, aqui o Lacan fala em resolvido o desejo. Ele fala exatamente que quando chega ao termo a relação transferencial, quando analisante, havendo resolvido o desejo, que o sustentou, etc, etc. E aí, também, eu ia para essa questão e eu fui elaborando quando o Romulo fala aquele que passa pelo dispositivo do passe e vai, então, dar seu testemunho, haveria aí algo da transferência em relação à instituição. Talvez a gente pudesse pensar que exatamente a partir disso que o Lacan fala de resolvido o desejo, que no sentido de que era o fantasma que dava sustentação a esse desejo. Na medida em que há essa passagem que faz a passagem de analisante a analista, e não é sem isso, este resto, que é o objeto, de alguma forma continua podendo fazer seus efeitos ali no nível da transferência, de poder passar isso para o mundo, aquilo que ele pode colher de sua própria passagem de analisante a analista. Não sei. Eu agradeço a todos e a gente, então, retorna. Não temos na semana que vem
em virtude de ser véspera do feriado, e na outra semana as vésperas das jornadas, então a gente só retorna daqui a 3 semanas nas atividades das quartas-feiras. Tá? Nos vemos na jornada, espero que todos estejam... O programa está saindo, viu? O programa da jornada está saindo.